igreja, boa noite, como vocês estão? Hoje é um culto muito especial. Eu estou aqui incumbida de entrevistar uma pessoa que é muito querida por todos nós e que hoje a gente vai conhecer e saber um pouquinho da história. Quem será que é essa pessoa que a gente vai entrevistar hoje, hein? É a nossa querida irmã Meire, esposa do pastor. Irmã Meire, seja muito bem-vinda à nossa entrevista de hoje, tá bom? E a gente vai descobrir um pouco mais desse amor que ela passa pra gente, da onde que veio, esse carinho que ela tem com o pastor, com a igreja. Então, vamos começar a nossa entrevista de hoje. Obrigada, Esther. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria ter esse momento com vocês, poder compartilhar todo o plano que o Senhor Deus traçou em nossas vidas, né? De modo especial no Ministério Pastoral do pastor Márcio, mas eu junto com ele. Louvado seja Deus. E para a gente iniciar a nossa entrevista, eu não poderia começar essa entrevista sem saber como foi a sua conversão, Meire. Aonde foi, como que Deus trabalhou na sua vida através disso. Conta um pouquinho pra gente desse seu começo de conversão. Puxa, falar de conversão é tão maravilhoso, né? Porque a gente vê que Deus tem os planos traçados na vida da gente, até mesmo no ventre materno. Eu lembro que quando minha mãe estava grávida de mim, era o 6º filho, aí meu pai titubeou sobre a continuação ou não dessa gravidez, e minha mãe bateu o pé e falou assim, não, eu quero ter esse bebê. E aí Deus permitiu que meu pai fosse participar de um encontro católico, no qual o tema era justamente a questão do aborto, né? E aí ele voltou desse encontro e foi comprar o bercinho. Então você vê assim, Deus já tinha um plano para minha vida, Deus já queria realmente, pela misericórdia dele, me usar no ministério dele, né? E aí então, quando meu irmão se converteu, começou a frequentar aqui a igreja da Vila Rossi, eu era pequena ainda, tinha 6, 7 anos, e a Célia me trouxe para a EBF. Minha mãe ainda não era convertida também, e eu lembro direitinho, ali onde é hoje a sala dos jovens, eram alguns bancos de madeira, eu sentei, e eu lembro direitinho quando eu timidamente, porque eu era tímida, timidamente eu levantei minha mão. E aquele momento realmente foi muito especial. Por isso que eu amo tanto a EBF, porque foi numa EBF que o Senhor Jesus se revelou para mim. E agora, eu também fiquei sabendo, dei uma pesquisada aí com algumas fontes, e eu fiquei sabendo que você também fez seminário. E foi através desse seminário que você conheceu uma pessoa muito especial. Conta um pouquinho pra gente. Foi no CTVAP, né? E naquela época estava começando ainda o curso. E eu lembro que eu cheguei pro pastor Joarantes, querido pastor Joarantes, que sempre nos aconselhava. Eu falei, pastor, eu tô me sentindo tão deslocada, mesmo numa igreja com tantos jovens, parece que eu não consigo me entrosar. E eu sempre gostei de trabalhar para as coisas do Senhor. E ele falou assim, não, irmã, eu quero que você entre pro seminário. Lá você vai conhecer pessoas que têm a mesma visão que a sua, né? E aí então eu entrei pro seminário. E aí lá no seminário, né, tinha um livreiro, que era um jovem aluno, que também trabalhava na livraria. Aí toda semana, né, ele vendia livros, trazia livros novos. Eu ia lá começar a olhar os livros que ele estava vendendo, comprei bastante livro para ajudá-lo, né? E aí então um pastor, nosso professor lá, pastor Roberto Naves, ele chegou para esse livreiro, que na verdade é o pastor Márcio, e falou assim, estou observando aquela irmã lá com você e vou começar a orar por vocês. E também uma curiosidade que eu tenho, acredito que a juventude também deve ter essa curiosidade. Como que foi o namoro de vocês, a preparação para o casamento? Foi tudo muito rápido? Não foi? Como que foi esse período para vocês? Ah, sim, é muito importante você perguntar isso. Na época, ele já trabalhava também, né? Então nós tínhamos já um emprego fixo, isso ajuda também. Mas aí ele chegou para nós conversarmos, né? E a gente começou a estabelecer uma amizade. Ele me ajudou com o trabalho para fazer no seminário. E aí a gente conversa, vai, conversa bem. Chamei ele para comer um bolo de chocolate lá em casa. O bolo de chocolate queimou, mesmo assim ele achou uma delícia. Mas aí então ele trouxe então para nós ficarmos orando. E aí então nós ficamos 6 meses em oração,
nós saíamos juntos, mas sem ainda o contato físico de namorado e tal, a gente só tinha um compromisso mesmo. Então por 6 meses nós saíamos juntos, nós conversávamos, nós tentávamos alinhar nossa forma de pensamento no que diz respeito ao ministério, à obra do Senhor. Então isso foi importante mesmo para a gente poder firmar o nosso namoro. Então quando nós decidimos, né, no dia 16 de dezembro, nós decidimos então começar a namorar. Ele foi lá, conversou com meu pai, como era costume na época, e em 1 ano e meio nós casamos. História, hein, de vida. São coisas que eu não conhecia, então nós estamos conhecendo juntos aqui hoje. E também eu gostaria de saber como é que foi esse casamento, ter um esposo pastor. Quais são os desafios de ter um esposo pastor? Gostaria que você falasse também sobre os filhos. Quais são os desafios dos filhos? Quando veio o Pedrinho, quando veio a Raquel? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Quando nós nos casamos, né? Logo a gente frequentava a igreja do Bosque e logo o pastor Evaldo já trouxe o desafio de começarmos esse trabalho. E é interessante porque antes mesmo de eu namorar com o pastor Márcio, uma vez uma amiga minha falou assim: ai, Emília, você tem jeito de esposa de pastor, você vai casar com um pastor. E eu coloquei isso na minha cabeça, né? Eu falei, não, acho que realmente é isso que o Senhor tem pra mim, né? Justamente porque é tão gostoso estar na igreja, né? E subentende-se que a família pastoral está sempre na igreja. Então já é algo assim que eu já gostava de fazer antes na adolescência e Deus permitiu que continuasse com o esposo. E aí então nós começamos esse trabalho acompanhando o pastor Evaldo, mas em poucos meses já o pastor Evaldo, juntamente com a liderança, entendeu de iniciar uma congregação no Jardim Cruzeiro do Sul. Eles compraram um terreno lá, construíram ali um puxadinho, né? Eram 2 cômodos e trouxe o desafio para o pastor e para a gente estar evangelizando aquele bairro, que era um bairro que estava em crescimento. E foi uma bênção, né? Como nós todos sabemos, já há 25 anos nós começamos esse trabalho. E lógico que havia muitos desafios, por muito tempo era difícil as questões de ter pessoas para apoiar, né? Eu não sei tocar nenhum instrumento, tinha um trabalho com as crianças que era uma benção, mas fazia parte também de ter alguém para o louvor, mas Deus foi levantando. Quando eu estava com 2 anos de casado, veio o Pedrinho, e eu lembro quando eu estava grávida do Pedrinho, o pastor Evaldo trouxe para mim uma mensagem que me marcou muito. Ele disse assim: irmã, filho não pode ser empecilho para você continuar servindo. Então a gente trouxe isso para nós. Então assim, onde a gente ia, né, 7 horas da manhã a gente estava indo para a igreja do Cruzeiro do Sul para começar o trabalho lá, preparar o ambiente. O Pedrinho ia junto, a gente agasalhava, levava a papinha dentro da bolsa. Então assim, graças a Deus a gente pôde sempre carregar nossos filhos junto, né? E eles sempre crescendo e nunca houve perda quanto isso. O Senhor Deus sempre abençoou e honrou muito. Então eles sempre puderam crescer. A Raquel também, quando veio, o Pedrinho já era maiorzinho e ele orou muito para ter uma irmãzinha. Ele ficou 4 anos pedindo para o Senhor prover uma irmãzinha. E aí quando ela veio também foi uma bênção. E até hoje ela gosta de vir para a igreja, ela tem prazer, porque realmente a gente pôde ter esse privilégio. Frio, chuva, agasalhava, punha bonitinho, estava dormindo, ia dormindo mesmo para a igreja, e Deus permitiu então que eles pudessem crescer na igreja e assim ter alicerçado essa boa prática de estar na casa do Senhor. E agora eu gostaria de saber, o seu ministério aqui na nossa igreja da Vila Rossi, como que foi esse chamado do pastor, da irmã aqui da Vila Rossi? Conta um pouquinho pra gente, pra quem ainda não sabe, como é que foi esse início, como é que foi esse chamado e como que tá sendo aqui o seu ministério juntamente com o pastor. Eu só tenho para louvar o Senhor mesmo por toda a forma que Ele conduz a vida da gente. Não obstante nossas falhas, os pecados, nada atrapalha o percurso de Deus na vida da gente, né? Eu lembro que nós estávamos no Cruzeiro do Sul, estávamos numa fase boa lá, né? A igreja bem engajada, mas ainda assim um pastor chegou para mim e falou assim: amor, eu tô começando a orar que eu tô sentindo que já deu meu tempo ali, né? Não havia nenhum problema. Aí eu falei assim: eu não tô sentindo nada sobre isso não, porque eu tinha muita amizade ali, né? Muito tempo de convivência, as crianças que cresceram já eram adolescentes, jovens, mas eu comecei a orar também. Aí o Senhor começou também a trazer uma convicção no coração: já deu seu tempo aqui, né? E é o que a gente orava muito, porque a gente vê muitas histórias de pastores que saem, esposos que saem tristes de sua igreja. Eu falava: Senhor, eu gostaria se um dia sair do Cruzeiro do Sul, sair pela porta da frente, no sentido de sair assim, honrando o nome do Senhor mesmo, né? E foi o que Deus permitiu. E nesse ínterim a igreja da Vila Rossi estava sem pastor, então Deus assim, exatamente no tempo que nós estávamos orando para Deus estar
revelando, mostrando, confirmando uma nova igreja, a igreja da Vila Roça estava orando para que Deus enviasse um pastor. E é lógico, quando nós viemos aqui, foi assim muito acolhedor para mim, a igreja que eu comecei a vida cristã, a igreja onde minha mãe recebeu a Jesus, a igreja onde meu pai recebeu a Jesus. Então foi muito significativo estar de volta aqui na Vila Roça. Lógico que a gente precisa adaptar muitas coisas, mas foi uma bênção. O Ministério da Infância aqui estava com uma necessidade muito grande e aí Deus foi trazendo pessoas também para nos ajudar. Hoje nós estamos vendo assim as crianças engajadas, os pais envolvidos e tem sido assim uma grande alegria ver famílias voltando para a igreja, outras famílias chegando e assim a gente pode então trabalhar para o Senhor, né? E meu grande desejo era assim, era aposentar para poder fazer mais coisas da igreja. E Deus tem, na sua misericórdia, realizado esse sonho nosso. Agora, para finalizar, eu gostaria que a irmã falasse um pouco para o pastor, deixasse uma mensagem para ele, que nesse mês ele completou 25 anos no ministério, 5 anos aqui na nossa igreja e 20 anos lá na igreja do Cruzeiro do Sul. Então eu gostaria que a irmã mandasse uma mensagem, uma consideração final para o nosso pastor. Se eu pudesse falar uma palavra, em resumo, eu ia falar assim, obrigado. Obrigado por você decidir me amar, né? Conhecendo o pior de mim, porque a gente sabe que o marido e a mulher são os que mais conhecem a gente, e ainda assim decidir me amar e decidir realmente estarmos juntos nessa caminhada da vida cristã, né? De ministério cristão também. Algumas pessoas às vezes me perguntam sobre como é o pastor em casa, alguma coisa, eu posso dizer com propriedade. O pastor, ele é em casa o que ele é aqui. Não há incoerência no modo de agir dele, no modo de pensar, nas suas palavras, nas suas atitudes. Lógico que ele não é um homem perfeito, porque perfeito é só o nosso Senhor. Mas eu vejo que ele tem desejo, ele busca realmente essa perfeição. Então, eu louvo o Senhor pela sua vida, amor. São 25 anos, que Deus nos permita mais tempo. E sempre assim, servindo ao Senhor, né? O que mais nós amamos fazer, que Deus realmente nos dê saúde e condições de fazermos isso por mais 25 e tanto mais que o Senhor tiver por aí. Irmã Meire, muito obrigada por participar dessa entrevista. Eu me senti muito feliz de poder estar aqui entrevistando uma pessoa tão importante aqui para nós, tão querida. Pastor, parabéns pelos seus 25 anos aqui de igreja. Nós amamos muito o Senhor e é um privilégio para todos nós estarmos sabendo um pouquinho mais da vida do Senhor, com a vida da irmã Meire e da vida também do ministério do Senhor, né? Que Deus tem cuidado de todas as coisas, de todos os detalhes. E louvado seja o nome do Senhor por essa história tão linda dessa família. Graça e paz, amados irmãos, eu sou a Débora, sou da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul e hoje eu recebi um convite todo especial do Cacá para estar aqui junto de vocês, celebrando e homenageando os 25 anos do Ministério Pastoral do Pastor Márcio e da tia Meire. Queridos irmãos, eu tenho um carinho muito grande por essa família, Pastor Márcio, tia Meire, Pedrinho e Raquel. Pastor Márcio e a tia Meire me acompanham desde que eu era criança e até hoje eu tenho o privilégio de ouvir alguns conselhos deles. A tia Meire, ela foi minha professora de escola dominical durante muitos anos e ela também foi a minha professora de coreografia. Sim, há uns anos atrás tivemos um grupo de coreografia em que a tia Meire sempre aproveitava a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração. Em um desses encontros, a tia Meire nos contou que estava grávida da Raquel. Olha só quantas lembranças boas nós temos, né? O pastor Márcio também, sempre muito comprometido com a palavra, com o evangelho verdadeiro. Ele sempre nos orientou com a palavra para que pudéssemos crescer em conhecer ao Senhor. Eu tenho um coração muito grato por essa família. Eles também me acompanharam, intercedendo comigo pela minha família. Nós oramos durante muitos anos pela conversão dos meus pais e nós tivemos a oportunidade de celebrar a conversão deles aqui mesmo no Cruzeiro do Sul, quando o pastor Márcio e a tia Meire pastoreavam a nossa igreja. Então eu poderia aqui contar várias outras situações e momentos marcantes
que esse ministério nos proporcionou, né? Mas foram muitos anos, então são muitas histórias mesmo. Eu quero deixar com vocês um versículo que está lá em Isaías 52, no versículo 7. Diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então o ministério de vocês é isso, é a proclamação do Evangelho, não é? Então quantos EBFs vocês já não fizeram? Quantos cultos missionários? Então que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês, continue abençoando esse ministério e que muitas sementes ainda sejam lançadas e plantadas.